vou fazer um asset aqui muito feio, tá? Não repara na feiura do asset que eu vou fazer. Mas eu preciso modelar um exemplo para a gente seguir aqui a nossa aula. Então, o que eu vou fazer aqui é a estrutura mais abstrata que eu consigo pensar do que pode ser um carrinho. Tá? Então, imagina que isso aqui é a frente do carro, né? E eu vou dar um scale em X aqui, só para ele ficar um pouco mais larguinho. Isso aqui, ó, é o chassi do carro. Então eu vou escrever aqui, ó, chassi, né? E esse aqui eu vou escrever como chassi também, certo? Então, eu estou fazendo o carro, eu vou fazer as rodas separadas desse modelo, não porque é o melhor jeito de fazer ou porque é o pior jeito de fazer, não é esse o intuito. Mas o intuito é que a gente tenha um objeto que eu possa animar de alguma forma na Unity, né? Então, assim, o que é o conteúdo que envolve esse carro aqui é um conteúdo que a gente chama de rig, tá? Rig é qualquer controlador, rig é qualquer sistema de controle para animação ou interação, tá? É qualquer coisa nesse sentido. Então, se eu for levar esse carrinho para a Unity e eu quiser que as rodas elas girem de forma independente do chassi, eu posso, um modelo de rig que eu posso fazer é mandar as rodas separadas do carro, ou seja, eu tenho o objeto roda aqui, tá? Então, eu vou criar aqui um modelo de roda, tá? Vou usar um cilindro de 8 mesmo, tá? De 8. Preenchido com triângulo. E uma coisa que eu quero ter certeza é que na hora que eu tiver lá no meu jogo, na hora que eu estiver no meu jogo, eu quero ter certeza que isso aqui roda no eixo central dele. E esse aqui, esse cara aqui, eu quero que ele tenha um giro também, mas o giro dele vai ser um pouquinho mais para baixo. Vou colocar ele um pouquinho mais para baixo. Assim. Ou seja, ele vai poder fazer um balancinho assim, ó. Tá? Então, já deu para perceber aqui, ó, que a origem, né, que é essa bolinha laranja aqui, é minha primeira preocupação com o rig, ou seja, se a minha origem ou se vocês preferirem, vocês vão encontrar também o termo pivô, tá? Se ela está no lugar certo, eu já vou avisando para vocês que os modelos que eu recebi esse mês tem vários que estão com essa origem num lugar que não é muito útil para animação. Então é bom vocês darem uma revisada nisso. Né? E eu quero que ou seja, que esse pivô aqui seja útil para mim, ou seja, essa origem
seja útil para mim, tá? Isso aqui é um modelo de roda com a malha, também chamada roda. Aqui, ó, eu vou começar a fazer um processo de duplicata que é diferente do processo de duplicata que a gente fez até agora, tá? Ou seja, eu não quero ficar desenhando a roda de novo, eu não quero texturizá-la de novo, eu quero ter um modelo para a roda que sirva para todas as rodas. Então, na hora que eu for duplicar a roda, eu vou usar um sistema que chama Duplicate Linked. O que o Duplicate Linked vai fazer para mim? Ele vai duplicar o objeto roda, mas ele não vai duplicar a malha roda. Então, quando eu editar uma roda, eu vou estar editando as duas ao mesmo tempo. Se eu pintar a textura de uma, eu vou ter pintado a textura das duas. Tá? Então, tem só um design de roda aqui. Tá? E aí, o nome da roda vai poder ser o nome da posição dela no carro, né? Então, essas duas rodas são rodas frontais, né? Então, eu vou escrever aqui roda frontal. E eu vou definir qual que é o lado da roda, ou seja, se a roda está do lado esquerdo ou do lado direito. Então, eu vou ter aqui uma roda que está do lado direito do carro, né? Então, essa roda aqui, ela está do lado direito. Eu vou colocar ela como ponto R. E essa daqui, que está do lado esquerdo, eu vou colocar ponto L. Tá? O Blender, ele entende, tá? Ele entende quando você tem um objeto e você faz uma separação de ponto L e você pega um objeto e faz uma separação de ponto R. Ele entende isso aqui como esquerda e direita. Ele também entende ponto left, né, ponto right, mas ponto L e ponto R já ajuda. E essa é a segunda preocupação que eu tenho de rig, tá? Essa é só a segunda preocupação que eu tenho. Nomear as coisas, ou seja, o jeito que eu estou nomeando as coisas vai me ajudar a localizar qual informação que eu tenho, qual lado que ela está e qual a informação que eu estou replicando e que eu estou animando. Por exemplo, aqui no caso, cada roda dessas aqui possui um eixo independente de rotação, mesmo que tenha o mesmo design de vértice. Ou seja, a vida fica muito mais prática. Eu estou vendo os comentários de vocês e eu estou vendo que vocês estão percebendo como é que é mais prático eu ter a duplicata de design sendo uma repetição do mesmo modelo. Agora, antes de você sair separando as coisas, galera, respira fundo. Respira fundo. Não tem que separar porcaria nenhuma. Tá? Não tem que separar porcaria nenhuma. Isso aqui é o primeiro método de rig. A gente vai passar por vários. Esse é o primeiro método. É uma lista de métodos de rig. Tá? Esse é o primeiro método. Então, antes de vocês começarem a destruir os modelos de vocês, porque, ai meu Deus, eu modelei tudo errado, eu fiz tudo junto e eu não vou conseguir rigar. Não, não. A gente tem sistemas de rig que vão permitir que a gente faça isso, mesmo que o objeto seja um objeto único. Mas vamos pensar nisso aqui como o primeiro sistema de rig. Vamos pensar isso como introdução a rig. Tá? Vamos lá. Respira fundo. Daniel Peterson, não, isso não é o mirror geometria. Isso não é mirror geometria, isso é instância, tá? Isso que eu fiz de duplicar e manter o design chama instância.
Então isso não é mirror, tá? É, e, e vamos lá, gente. Isso aqui é o primeiro método de rig. É a primeira coisa que eu tenho que falar de rig para a gente chegar no esqueleto, nos bones e nesses sistemas mais avançados, tá? Olha só, eu vou seguir aqui minha explicação. Eu vou selecionar essas duas rodas. Vocês estão desesperadíssimos, tá? Tá super engraçado. Eu tô segurando muito a risada aqui. É, Então, eu vou duplicar de novo, usando o Duplicate Linked. Agora eu tenho 4 rodas, todas com o mesmo design. Só que eu vou ter rodas que são rodas traseiras. Eu vou escrever traseira, porque é uma palavra que eu acho muito, muito divertida. Traseira. Tá? Então, aqui, roda traseira. E aí, eu tenho esse objeto aqui. Isso aqui, para animar, para controlar, isso não está adequado. Se eu for mexer uma peça, as outras não vão junto. Eu vou ter que ficar selecionando todo mundo é, 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 toda hora. Ou seja, eu vou ter que fazer uma seleção de todos os elementos aqui para poder navegar com esse objeto. Então, se eu puder, vamos pôr assim, juntar esses objetos como informação, sem juntar eles como modelo, eu vou conseguir manter a independência de rotação de cada origem, sem necessariamente ter que fazer um modelo único. Tá? Tem umas perguntas que eu estou ignorando, viu, galera? Tem umas perguntas que vocês estão fazendo que eu estou fazendo de conta que eu não li. Tá? Mas tem umas que eu quero responder, então vamos devagar aqui. É, olha só, as rodas dianteiras, elas podem rodar no mesmo sentido? Calma lá, se eu girar a roda, as duas, as- em Z aqui, ó, não é, elas não vão ter que ter um eixo independente para girar, não. Ou seja, eu não vou ter que rodar elas, cada uma no seu eixo, para poder girar o carro, não. Hein, Pedro? Ou seja, na real, eu preciso que cada uma tenha a capacidade de girar assim, ó, para eu poder fazer a curva. Se eu tentar girar os dois ao mesmo tempo, elas vão sair do eixo delas, ou seja, elas vão desmontar o carro. Então, infelizmente não. Sem contar que, se eu for usar o contato dessa roda com o chão, eu preciso que só a roda que está encostando no chão receba velocidade de giro. Então, se o carro estiver apoiado de um lado, mas não estiver apoiado do outro, as rodas de um lado não vão girar. Então, a rotação independente dessas rodas é bem útil, na verdade, para a gente fazer um carro mais convincente. Tá? E ainda tem um outro problema. A minha carroceria tem que poder mexer independente. Para eu ter suspensão, ela tem que mexer independente das rodas. Ou seja, cada um desses objetos aqui tem que preservar o seu eixo individual. E porque cada um tem que preservar seu eixo individual, eu não posso juntar eles no modelo só por enquanto. Ou seja, usando esse método, eu não vou poder juntar. Eu vou ter que criar, na verdade, uma relação entre elas, que é o parentesco, que é para onde a gente está indo. Tá? Ou seja, o que a gente vai criar aqui é uma relação de parentesco. Quem é que manda em quem? Tá? No meu caso, eu quero que um objeto neutro, que eu vou chamar de carro, eu quero que um objeto neutro chamado de carro seja pai de todas as minhas pecinhas de modelo, tanto do chassi quanto das rodas. Ou seja, eu quero ter um parente comum aqui entre esses objetos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um tipo de objeto que é muito útil para a gente que faz jogo e para a gente que faz 3D, que é um objeto vazio. Eu vou adicionar um objeto vazio,
que é o empty, tá? Ele tem vários designs, né? Ele tem vários designs, mas eu vou usar o primeiro, tá? Isso aqui é só como ele vai desenhar o empty. Isso não é objetos diferentes. Na verdade, esse objeto ele não aparece para o player. Ele é invisível, tá? Pedro, acho que você não entendeu. Se uma roda da traseira estiver esbarrando no chão, ela gira, mas se a outra não estiver esbarrando, ela não gira. O contato dela com o chão pode definir a rotação. Então, elas têm capacidade de giro diferentes, individuais, entendeu? Então, eu continuo precisando dos eixos individuais. Não tem moleza para essas rodas não, galera. Tá? Tem moleza não. Olha só. Então, eu tenho um objeto carro. Eu tenho um objeto carro. E esse objeto carro, eu quero que ele carregue todas as pecinhas que eu tenho aqui, tá? Tem mais de um jeito de fazer isso, né? Se você pegar um objeto aqui e tentar dar drag and drop aqui, você vai ver que ele vai me dar uma opção que, segurando o Shift, eu consigo fazer um set parent. E aí o objeto fica subordinado aqui na lista, tá vendo? Eu posso também selecionar todos os objetos. Eu posso selecionar todos os objetos e selecionar quem eu quero como pai por último, né? Ou seja, selecionar por último o objeto que eu quero que seja pai, né? E aí eu vou aqui em Parent e aqui eu tenho uma lista de opções de parentesco, tá vendo? A gente está começando pela primeira, que é parentesco entre objetos. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os objetos que estão selecionados aqui, que estão com esse laranja mais escurinho aqui, né? E vai fazer esses objetos selecionados serem filhos do objeto ativo, que é esse objeto que aparece com o nome aqui e que aparece com a seleção mais clara, né? Ele aparece com um azulzinho mais claro ao redor. Esse objeto é o meu objeto ativo. Se eu fizer um parentesco de objeto aqui, ó, ele colocou todo mundo dentro de uma vez só. Então, todo mundo aqui, ó, faz parte do meu asset carro, entendeu? Então, eu tenho aqui uma organização de asset muito óbvia, que é, eu tenho um asset carro, que é um objeto que a Unity reconhece como objeto, e dentro desse objeto eu tenho as peças que eu quero controlar, ou por programação ou por animação. Esse aqui é o primeiro método de parentesco que a gente tem, o primeiro método para a gente poder controlar e fazer um rig. Ou seja, eu fiz um rig, né? Então, eu fiz um rig que usa um sistema de parentesco de objeto para objeto. Visualmente, né, aqui no Outliner, fica igual uma pasta com os arquivos dentro. Né? Visualmente fica super organizado. Ou seja, fica mais fácil até para eu entender se você está entendendo o carro como um asset ou se você está entendendo a roda como um asset. Entendeu? Eu não tenho que ficar pensando. Se você entregou um objeto com parentesco correto, eu vou falar assim, ah, todo mundo aqui que é filho desse objeto faz parte do mesmo asset. Né? Ou seja, faz parte do mesmo bloco de interação e atuação. Ou seja, eu consigo navegar com o meu carro no cenário. Na hora que ele estiver andando pelo cenário, eu consigo usar esse empty para controlar o carro no cenário. E cada pecinha reagindo ao colisor que eu preciso, né? Ou seja, a roda colidindo com o chão, ou, né, a suspensão do carro, né, atuando de acordo com o impacto né, do carro no cenário. Então, esse foi o primeiro sistema de parentesco.
e o primeiro método de fazer rig que a gente tem. Pode fazer esse mesmo processo de parentesco é possível fazer na Unity. Agora, você tem que tentar entender assim, qual que é o trabalho que você está tendo em cada uma das pontas do workflow e por que você está optando fazer por lá. Porque se você vamos pôr assim, adiando um parentesco que é inevitável, né? Então você na verdade está chegando na Unity com um monte de assets que você tem que organizar. Se você já tem os assets organizados aqui, você não tem esse trabalho de localizar e organizar por lá, tá? Agora, se você, vamos supor, tem reciclagens diferentes, ou seja, um sistema de parentesco que não é tão óbvio, talvez você prefira por lá, tá? Isso tem a ver com workflow de trabalho, gente. Isso tem a ver com workflow de trabalho. Cada empresa e cada lugar que vocês vão fazer, cada jogo que vocês vão produzir, vai ter um workflow diferente. Então, esse workflow ele pode não ser o melhor para o trabalho que você está fazendo num semestre, e no semestre seguinte ele pode ser o ideal. Então, vocês têm que aprender a balancear isso. Não vai ter uma resposta certa, binária, do tipo, isso está sempre correto, isso está sempre errado, é, quando a gente vai falar de sistemas de controle, né? Ou seja, as coisas vão ser, quando se diz a respeito de workflow, as coisas vão depender de qual o objetivo do trabalho. Tá? É, de uma forma geral, se você tiver vários assets na cena, né, e se for mandar todos os assets de uma vez só, isso aqui já vai definir uma hierarquia de parentesco bem tranquila para você trabalhar. Né? E, de novo, isso aqui é só um dos métodos que a gente tem.